Agora que vimos no vídeo anterior as fases do crescimento espiritual, surge uma questão. Qual é o verdadeiro propósito de Deus em tudo? Para eu poder explicar isso, eu tenho que andar alguns conceitos com você aqui, explicar alguns conceitos, e lá na frente, no final, você vai entender tudo. Primeiro, Deus, a Trindade, ela é perfeita na expressão de ser comunidade e comunhão. É a única comunidade verdadeira. Não existe outras. Mas então quer dizer que se ela é verdadeira, existem as falsas? Claro. Existem as comunidades dos demônios, dos deuses. E por que ela é perfeita, a Trindade? Por causa que ela vive a verdadeira parte que seria do amor ágape em tudo. Eles vivem isso neles. Eles são essa expressão. Ela é perfeita em unidade. É uma comunidade harmônica, completa, sem divisão. Ela é perfeita e por ela ter essa perfeição, ela se distingue das outras, que são dos demônios, de Satanás, enfim, dos deuses. Ela é incomparável, essa comunidade deles. Ela é magnífica, é superior às outras comunidades, pelo fato de não existir outra igual. E quando dizem santo, santo, santo na Bíblia, o que está dizendo? O que significa isso? Significa que é muito santo. O que significa santo? Separado. Mas separado do quê? Do pecado. Então, se ele é muito separado do pecado, é porque ele vive muito, muito em amor ágape, amor ágape, amor ágape. Ou seja, eles são, na verdade, separados, né, desse pecado e vivem em amor ágape, ou seja, eles são a pura expressão do que eu acabei de falar, de ser comunidade e comunhão. Deus Pai enviou Jesus para a Terra para explicar exatamente como eles vivem essa comunidade perfeita no céu. E nessa comunidade, ele explica para a gente, Jesus, né, que nós temos atributos de Deus. Daí você fala, meu Deus, para com isso. Não é verdade. Obviamente, não estou falando que nós temos atributos como onisciência, onipresença, onipotência. Esses não, esse é deles, não é nosso, né? É do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente tem de compartilhado com ele em termos de atributos é, por exemplo, fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22 a 23, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades são qualidades relacionais que ele tem e nós temos, e que Deus Pai enviou Jesus para explicar como termos isso. Entendeu? Agora eu tenho uma pergunta para você. Como você gostaria que seu filho ou cônjuge, uma pessoa que se ama demais, se relacionasse com você? Pelo que você tem ou por quem você é? Tipo amoroso, paciente, bondoso. Agora eu tenho uma outra pergunta também. Pensa bem nisso. Como você acha que Deus gostaria ou gosta ou quer que você se relacione com Ele? Pelo que Ele tem? Ou pode fazer por você porque é onisciente, é onipotente, é onipresente? Ou por quem Ele é? Que é amoroso, bondoso, paciente e por aí vai. Então, adore a Deus pelo seu grande amor. E qual que é o grandiosíssimo amor de Deus por nós? Ter enviado Jesus para a Terra para explicar como eles funcionam em comunidade lá no céu, para que nós pudéssemos subir esses níveis espirituais para chegar nesse teto que é o amor ágape, né? Que é o último andar desse prédio que nós devemos nos construir, que é a nossa salvação, para nos relacionar melhor com Ele. Então, chega aqui que eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o motivo dos crentes passarem por tribulação? Essa pergunta é crucial para você poder subir esses níveis espirituais desses prédios. A tribulação são oportunidades de aperfeiçoamento, ou seja, esses problemas que chegam a você não é maior do que você não possa suportar. Você pode suportar e Deus coloca no seu limite. E por que ele faz isso? Para você se aperfeiçoar no problema. Ou seja, durante o problema, você tem que olhar ele como uma oportunidade para você crescer, construir esses níveis. Mas onde está a prova disso na Bíblia? Está em Romanos 8, 28 a 29. Vou ler com você.
E sabemos que todas as coisas, quando diz todas, não é só algumas tribulações, alguns problemas, todos os problemas, tudo, tá? Tudo que acontece na sua vida, desde quando você nasceu até você morrer, contribuem juntamente para o bem. Qual bem é esse material? Não, esse bem que está falando aí é com certeza o foco maior é no espiritual, porque para você construir níveis espirituais, muito provavelmente você vai ter que ter perdas materiais. Sempre. Talvez não, mas muitas vezes, entendeu? Continuando. Para o bem espiritual daqueles que amam. O que é amam? Que obedecem a Deus. Quando? Durante a tribulação. 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem espiritual, nem sempre material, daqueles que amam, obedecem a Deus durante a tribulação, para que, qual que é o fim? Você se tornar a imagem do Filho. Para quê? Para ser perfeito, ser completo em comunhão, além de comunhão, em ser comunidade com Deus, entende? É exatamente isso. Obviamente não é só com Deus, é com todos que já estão no céu também, com todos que estão aqui na terra que aceitaram a Cristo. Quem está no céu? São Elias, Enoque, Moisés, anjos, arcanjos, querubins, serafins e por aí vai. Também tem o pessoal que já morreu em Cristo, ou seja, nós sermos perfeitos em Cristo. Então a tribulação é para te aperfeiçoar em ser comunidade, em ser comunhão, para você participar dessa única, não existe duas, três, quatro, única comunidade espiritual, entende? Para ser uma única unidade com eles. É para isso que existe tribulação. Agora, eu tenho uma pergunta para você também, uma outra pergunta. Qual é o manual que ensina a ser essa comunidade, ser essa comunhão como Deus pede? Simples, só existe um livro na face da terra que pode fazer isso por você, explicando como você pode ser, que é a Bíblia. Por isso é importante ler a Bíblia, por isso é importante entender. E conforme você vai entendendo, você vai vendo que o Espírito vai falando com você. Vai ter lugar que você vai gravar, vai ter lugar que você vai passar uma canetinha amarela, vermelha. E porque Deus está falando já com você para você poder se transformar nisso. Entendeu? Então agora, o que a gente acabou de ver? Os propósitos de Deus na nossa vida, que é nos transformar em comunidade, né? E o próximo vídeo vai falar sobre santificação. O que é isso, né? O que é santificação? Vamos lá?